Irmão, esse versículo, essa passagem que acabamos de ler, é uma passagem bastante conhecida da igreja. Em uma leitura, em um texto mais contextualizado dos nossos dias, este versículo ficaria da seguinte forma: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. A minha mensagem nessa noite que eu quero ministrar é sobre estar conectado com Deus. Hoje eu quero falar sobre conexão. Quando se fala em culto de jovens, trabalho de jovens, eu não sei se você já reparou, se você já notou, tem muitos trabalhos, evento, cultos, festividades, que usa a palavra conexão. Conexão jovem, conectados, conexão de adoração. Existem vários eventos evangélicos dentro das igrejas que usa o nome conectado, conexão, que é algo que une duas extremidades, que junta duas coisas. O que é conexão? Eu quero explicar isso para no final você entender a minha mensagem. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque o tempo já estourou alguns 10 minutos ali. E eu quero que você preste bastante atenção para nós chegar no entendimento final. Porque o versículo que nós lemos, no final você vai entender. Mas o que é conexão? Conexão é uma ligação, é uma união, é um vínculo entre duas coisas. A conexão, ela pode ser tanto uma força, pode ser tanto um sentimento, pode ser algo ou alguém, pode ser um componente eletrônico, um objeto, pode ser uma entidade, um aparelho que conecta duas extremidades, trazendo ligação, trazendo união, trazendo vínculo, trazendo funcionalidade. A conexão é isso, é tudo isso, sim. Vamos por exemplo, para você compreender. Poste, fio, casa. Onde está a conexão? Está no fio, que é ligado no poste, que leva energia para a tua casa. Existe uma conexão aí, uma conexão de uma rede elétrica, que liga o poste de energia lá da Enel, e que vai direto para a tua casa. A conexão é esse fio, que leva energia. Um outro exemplo: caixa d'água, cano e sua casa. Você tem a caixa d'água e você tem o cano que leva água até a sua casa. É uma conexão, esse cano é uma conexão. É o que está ligando a caixa d'água com a sua casa. Outro exemplo: casal, amor, casamento. O amor é que une duas pessoas dentro de um relacionamento chamado casamento. Essa conexão entre essas duas pessoas que conecta é o amor. Porque se acabar o amor, acaba o casamento. Outro exemplo: sol, gravidade, terra, gravidade, lua, vida na terra. Ou seja, a lua está conectada à terra, a terra está conectada ao sol pela gravidade. Então tudo está conectado. Nós vivemos no planeta, até o mundo espiritual está conectado. Um exemplo: eu lembro muitas das vezes que eu era um líder de jovem e a minha vida espiritual não estava muito bem. Consequentemente, a vida dos meus liderados também não iria bem. Até que o evangelista Maclay, que está aqui atrás de mim, que é meu irmão, isso muitos anos atrás, ele me fez perceber algo espiritual que eu não havia percebido. Ele falou para mim assim, nunca esqueci: a sua vida espiritual reflete na vida dos seus jovens. Os seus jovens é aquilo que você é. Irmão, os seus liderados é aquilo que você é. Se você ora, os seus liderados é de oração. Se você é sábio, os seus liderados são sábios. Se você é fiel, os seus liderados são fiel. Se você é líder e você é espiritual, os seus liderados vão ser espirituais. Porque existe uma conexão no mundo espiritual que interliga essas duas coisas, que está ligado nessas duas coisas. Então no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo material, no mundo que conhecemos, no mundo sentimental, no mundo familiar, tudo está ligado, tudo está conectado. Um exemplo que eu citei da lua, da terra e do sol. Se não existisse a lua, não existiria vida sobre a terra. O que controla as marés é a lua, é a gravidade, porque a lua puxa a terra e a terra puxa a lua, e isso controla as marés através da gravidade. Essa conexão se chama gravidade.
Da mesma forma que o Sol atrai os planetas, e os planetas atraem o Sol, de forma que eles ficam parados no mesmo lugar, girando ao redor, entre si e entre o Sol. Se não existisse essa conexão de gravidade, não existiria vida sobre a Terra. Está me entendendo? Nem tanto que a palavra conexão é uma palavra muito importante. Está em tudo, em todos os cantos. Até o seu sentimento na hora de fazer comida vai dizer se a comida vai sair boa ou ruim. Porque se você está feliz na hora de fazer comida, a felicidade, que é a conexão que vai conectar com aquele alimento, com aquela comida que você está preparando, ela vai sair saborosa. Porque existe uma conexão chamada felicidade, alegria, que faz você colocar um bom tempero, que faz você preparar com carinho. Mas quando você está triste, angustiado, pode ter certeza que a comida vai sair ruim. Ou vai sair sem sal, ou vai sair salgada. Porque a conexão não está boa. Tudo na nossa vida está conectado. Hoje o culto, eu percebi que fluiu bem. Nos louvores, as pessoas vão cantando. Não sei se o Rodrigo percebeu. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas entrar nessa igreja já conectado com o sentimento de adoração, para adorar a Deus. E quando isso acontece na igreja, o louvor flui, as músicas fluem e o Espírito Santo de Deus opera. Mas quando a igreja entra desconectada demais, olhando o mosquito que está passando, olhando a criança que está andando, que muitas vezes está pensando em outras coisas, Deus não opera, e colocamos culpa no dirigente, no pastor, na igreja. É porque não orou não, irmão, é porque você está desconectado do culto. Mas quando chega na hora do louvor, o Wesley dá aquela sacudida, aquela branca: ei, meu amigo, acorda, você se conecta com Deus e começa a adorar, e as coisas começam a acontecer. Simples assim. Ah, mas Deus não toca na minha vida, Deus não faz nada na minha vida quando eu vou na igreja. Lógico, você nunca se conectou ao culto para se conectar a Deus, para se conectar ao Espírito Santo. Se conecte a Deus nessa noite. Pois bem, mostrei para a igreja que existe conexão em tudo e em todas as coisas. Tudo está conectado. Até a pessoa do seu lado existe uma conexão. Uma conexão de amizade, uma conexão de amor, uma conexão de carinho. Ou então até mesmo a pessoa que está ao teu lado, existe uma conexão de ódio, de raiva. Essa conexão chama ódio. Então o que é que acontece? Não conversa, não cumprimenta, olha que a cara feia, porque existe essa conexão de ódio. E se você tem essa conexão de ódio com a pessoa que senta do teu lado, eu te digo, Jesus falou, ensinou no Pai Nosso: se você não perdoar a ofensa daqueles que te ofendeu, Deus não vai te perdoar. Perdoa. Tira essa conexão de ódio e coloca a conexão chamada perdão. Sabe por quê? Porque quem não perdoa não pertence ao reino. Quem não perdoa não vai para o céu. Quem não perdoa, consequentemente, não é salvo. Porque para ser salvo tem que ter o perdão de Deus. E Jesus foi bem claro, categórico, transparente, cristalino, e disse: se você não perdoa alguém que te ofendeu, meu Pai não vai te perdoar. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem acordo. Pois bem, diz que tem conexão em todas as coisas. Mas o que acontece? Irmão, presta atenção, eu não estou pregando ainda. Eu estou te dando uma explicação para mim entrar dentro da mensagem. O que acontece quando há uma má conexão ou falta dela? Quando há uma má conexão, não está conectado bem. Por exemplo, esse microfone, esse é um microfone, esse é o cabo do microfone que está conectado à mesa de som. Quando há uma má conexão aqui, vai falhar a voz, vai ficar ruim. Quando eu tiro o cabo, não vai sair som nenhum. Então pode haver uma má conexão ou uma falta de conexão total. O que acontece quando há uma má conexão ou a falta dela? Sabe o que acontece? Olha os problemas acontecendo. Quando existe uma má conexão, ou seja, não está funcionando direito, ou quando não tem conexão nenhuma, o que acontece? Infortúnio, caos, transtorno, inutilidade, é inútil, imprestabilidade, não presta para nada, morte. A desconexão gera problema em todas as coisas. Se a bateria desse microfone começar a falhar,
A minha voz vai começar a falhar. Vocês vão ter dificuldade para ouvir. Vocês vão ter um infortúnio. Vocês vão ficar impacientes. O pregador vai ficar impaciente, vai trazer problema. Da mesma forma é na nossa vida do cotidiano, no dia a dia. Quando falta o amor no casamento, a conexão está sumindo, a conexão está desaparecendo. Ei, vai ver o adultério, vai ver o que mais? Vai vir o divórcio. Ei, a desconexão, ela provoca um monte de coisas, onde vai gerar o caos. Quando não tem mais conexão entre as pessoas de amizade, vai gerar o que? A inimizade. Ei, a conexão, ela é muito importante para quê? Para que as coisas funcionem bem, para que as coisas tenham utilidade. Ei, se a sua televisão, você arranca ela da tomada, ela estragou, você põe na tomada, não está funcionando, o que acontece com aquela televisão? Aquela televisão deixa de ser inútil, ela passa a ser uma televisão imprestável. Da mesma forma, eu e você, quando estamos desconectados com a presença de Deus, nós não estamos prestando para nada, nos tornamos inúteis, nos tornamos nada mais do que um aparelho sem funcionamento. Mas Deus quer te conectar nessa noite. Você não é um aparelho estragado, você não é um aparelho sem energia, você tem valor, ainda há conserto. Ou o Espírito fala, Deus falando, ainda há conserto. Porque Ele é mestre, Ele é Senhor. Ele conserta aquilo que está estragado e faz funcionar, e funcionar com perfeição. O que acontece quando o peixe é desconectado da água? O que acontece com o peixe? Quando eu tiro o peixe da água, o que acontece? Não vou ouvir não. Morre afogado? Ele morre, em outras traduções seria sufocado, né? A oxigênio dele está dentro da água. Quando eu tiro a planta da terra, eu tiro a raiz da planta da terra, o que acontece com a planta? Quando Deus resolve tirar o fôlego de vida de alguém, ou quando o coração de alguém para, o que acontece? Quando as coisas são desconectadas, gera morte. Quando o peixe é desconectado da água, morre. Quando a planta, a árvore é desconectada da terra, morre. Quando você é desconectado de Deus, você morre. Morre. E a Bíblia fala de 3 tipos de morte que eu vou deixar para o final. Você morre. Agora, o que acontece quando o coração do ser humano para? A pessoa morre. Mas peraí, Wes, morreu. Mas você falou que a desconexão gera um monte de coisas, de caos, de infortúnio, de problemas, acontece de transtorno, de inutilidade. Quando o coração do ser humano para de funcionar, ele não simplesmente morre. Sim, a vida se foi, mas existe um processo tão devastador que você não para pensar o quão é grave a desconexão. Porque quando a pessoa morre, o coração para de bater, sabe o que acontece? A primeira coisa que acontece, a temperatura cai do corpo, vai para 10 graus. Frio é coisa boa? O seu corpo já fica gelado 10 graus por 1 hora. Sabe o que é isso? Quando você morre na presença de Deus, é frio. Para que ficar mandando a glória a Deus? Para que cantar hino alto de jeito? Para que essa barulheira? Só reclama o culto todinho. Mas quando era do mundo, enchia a cara, subia em cima do carro, tirava a roupa, dançava forró a noite toda. Agora para Deus não pode dar um glória a Deus. Sabe por quê? Porque você está morrendo espiritualmente. Você já está nos 10 graus negativos, você já está frio. É um dos primeiros processos que vai acontecendo, frieza. Ah, mas o pastor é chato, exorta, ele fala demais, o Wesley enche as paciências. Você já não está conectado mais com a igreja, com o reino de Deus, com as coisas espirituais. Você já está se esfriando, você já está morrendo. A segunda coisa, sabe o que acontece? Quando a pessoa morre, é desconectada dessa vida, o sangue fica ácido, abrindo as células, enviando enzimas para os tecidos, começando o processo de autodigestão. Essas enzimas começam a comer os teus tecidos, vai comendo.
tudo aquilo que era superfície, aquelas enzimas vai arrancando, vai tirando. Começa a comer a pele, a carne. A beleza que Deus te deu, essas enzimas, ou seja, eu posso dizer que é o diabo, que é o mundo, as coisas mundanas, vai arrancando a beleza que havia de Deus em você, vai te desconfigurando. E uma coisa eu te digo, irmão, isso é tão fato que eu, experiência própria, eu ao olhar uma pessoa que era crente, pode se passar 10 anos, se eu voltar a olhar aquela pessoa e encontrar em algum lugar, eu sei dizer se ela está crente ou não. Já fiz o teste, em todos eu acertei. Viu um irmão na igreja, não está crente. Falei com minha esposa, não está não. Como é que você sabe? Porque existe uma conexão no mundo espiritual que me fala, está afastado. Fui procurar saber, estava afastado. Um dia uma jovem entrou naquela porta, muitos anos atrás. Preparei o roteiro dos corinhos. O Espírito Santo falou comigo assim: muda todo o hino, todo o roteiro, troca as músicas, canta outros hinos. Isso por causa de uma pessoa dentro da igreja. Ela entrou, sentou. Cantei outras músicas. Os componentes aqui do louvor ficou sem entender, ficou revoltado. Não, mas você não pode ficar mudando os hinos assim, não, tem que cantar aquilo que foi ensaiado. No final do culto, aquela pessoa chegou em mim e disse: Wesley, se você, aqueles hinos, aquelas letras, aquela música que você cantou, me ajudou muito, porque eu estava decidido e tinha pensado que naquele dia era o último dia que eu estava pisando na igreja e não iria voltar mais. Mas por causa dos louvores que Deus colocou na tua boca, eu não vou sair da presença dele. Conexão. Você olha, bate o olho e você sabe o que está acontecendo. Porque os crentes de hoje, André, não tem mais essa conexão de Deus falar com eles pessoalmente para resolver problemas que estão acontecendo. Uma vida foi salva porque existiu alguém que teve conexão com Deus e olhou para aquela vida e mudou todo o cântico do culto. Eu vejo muitos jovens aqui que a vida espiritual não está boa e não vem dizer para mim que você está crente só porque você está sentado nesse banco e cantou aqui na frente. Uma coisa eu te digo, o Espírito Santo vai dizer: se converte nessa noite, porque com Deus não se brinca. Não é porque eu canto aqui na frente eu estou crente. Não é porque eu dou uns glória a Deus eu estou crente. Até o diabo se transfigura e se transforma num anjo de luz. O diabo também sabe fazer a brincadeirinha que você faz, disfarçar de ser crente, disfarçar de ser cristão. O diabo também transforma num anjo de luz belo, para ele ser normal. E você está tão desconectado com Deus que você chega aqui na igreja, você pega a sua vestimenta de ovelha, né? Chega lá na porta, veste uma perna, veste a outra, o vestimento de ovelha, sobe o zíper e entra aqui para dentro. Mas dentro dessa vestimenta de ovelha tem um lobo. Irmão, uma coisa que eu aprendi, que um jovem perguntou para mim: Wes, Deus revela se eu estiver em pecado? Eu falei: depende. Se você estiver escondendo o pecado igual Davi escondeu, por um ano, cometeu um assassinato e um adultério, se você se esconder e ficar ali tranquilinho achando que nada vai acontecer, Deus vai mandar um profeta Natan colocar o dedo no meio do seu nariz e apontar o teu erro na frente de todo mundo e você vai ser envergonhado. Agora Deus não envergonha quem confessa os seus erros, o seu pecado. Para que Deus vai revelar erro e pecado confessado se Ele já sabe? Para que Deus vai apontar o dedo para você se você já se humilhou e você desceu? O perdão de Deus é sobre a tua vida quando você confessa e deixa. Alcança misericórdia. Estuda a Bíblia. Pois bem, a terceira coisa que acontece quando a pessoa morre, ela fica roxo e branco. Sabe por quê? Pois o sangue começa a procurar a parte mais próxima do chão. A gravidade já começa a atrair o sangue para o chão. Por isso que a pessoa vai ficando roxa, vai ficando desconfigurada, vai ficando feia, porque o sangue já não tem mais circulação. Se a pessoa está em pé, o defunto está em pé, o sangue vai descer todo para o pé. Se a pessoa estiver de cabeça para baixo, o sangue vai descer para tudo, para a cabeça. Sabe o que eu aprendo aí? Descontrole
da sua vida total. Vai depender das pessoas que vai colocar na sua posição. Se a pessoa põe você de pé, você fica em pé. Se põe você deitado, você fica deitado. E o sangue fica correndo e você fica roxo de um lado. Isso significa descontrole da sua vida por completo. Você já está sem controle. Há um caos total. Há uma destruição total acontecendo. Quarto, o seu corpo começa a ficar rígido, pois as bombas em nossas membranas musculares que regulam o cálcio esparramam e inunda toda a célula de cálcio. Aí vem a dureza. A pessoa fica rígida, fica dura. Sabe o que é isso? A palavra não entra, o louvor não entra, a exortação não entra, o conselho não entra, nada mais faz efeito porque está duro. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Abra a boca para adorar. Fica de pé. Um testemunho do pastor Sebastião lá no Novo Mundo que ele contou. No dia da ceia, quando estava distribuindo na ceia, ele olhou para uma irmã que estava sentada no primeiro banco. E aquela irmã estava em estado de putrefação. Quando ele olhou assim, ele assustou. Ele ficou totalmente assustado com a cena que ele viu. Mas como assim? Ela está apodrecendo, ela está podre, ela está como se fosse defunta há vários dias em estado de putrefação. E de repente ele olhou, viu ela normal de novo. E o Espírito Santo falou para ele assim: ela já morreu há vários dias na minha presença, já está morta, não deixa tomar a ceia. André, quando nós temos conexão com o céu, nós enxergamos todas essas coisas que a igreja não enxerga. E quando a gente fala, a gente é taxado de louco. É taxado de louco. Quinto, seus órgãos vão se autodigerir e entrar em um estágio de putrefação. Todos os seus órgãos, rins, coração, fígado, intestino, começa a apodrecer e já era. Já foi. Tudo aquilo que funcionava em você diante de Deus já não funciona mais e não vai funcionar, a não ser que o dono da vida entre com a providência de ressuscitar você de novo. Agora sim eu vou entrar na minha mensagem. Já estou terminando, irmão. Isso é só para te conectar na pregação. Tá vendo hoje o que tem que fazer para conectar o povo na mensagem? A Bíblia fala que o pecado desconectou o homem de Deus. E com isso houve várias consequências. O pecado desconectou você de Deus. E quais que foram as consequências? Essas consequências você consegue enxergar no mundo aí, no dia a dia. Quando o homem foi desconectar de Deus, separado, existia um vínculo, existia uma ligação que ligava Deus e o homem. Foi desconectado. Qual que foram as consequências dessa desconexão com Deus? Foi o seguinte: primeiro, falta de paz. Pessoas sem paz, pessoas não conseguem dormir, pessoas tomando remédio controlado, pessoas com síndrome do pânico, pessoas pensando em suicídio, pessoas que não têm sossego no meio de uma multidão, pessoas que não têm sossego dentro da família. Falta paz quando há desconexão com Deus. O que mais acontece? Egoísmo. As pessoas são egoístas, só pensam nelas. As pessoas são hipócritas, são falsas. Avareza. As pessoas roubam 10 reais, 20 reais, dá o tombo, passa a perna e não está nem aí para você. Quem mais veio com a desconexão? O orgulho vai. Todo mundo quer ser melhor que todo mundo quer ter razão. Ninguém baixa a guarda, ninguém desce, ninguém se humilha. Quem mais que veio com a desconexão? A vaidade. O que importa é a beleza física, o que importa é as fotos do Instagram, o que importa é a tua maquiagem. Eu não posso chorar na igreja não, senão eu vou manchar a minha maquiagem, eu vou manchar o meu batom se eu chorar. Se porre na presença de Deus, que se lasque a tua maquiagem, que se lasque a tua aparência, mas se conecte com Deus nesta noite. Não posso pular, senão eu vou amarrotar minha roupa. Ó, irmão, como é que eu vim pregar hoje? Camiseta, calça e sapato, não importa. O importante é você ouvir a palavra de Deus. Tem pregador aí, se ele não tiver um Rolex dos mais caros no braço, um dos sapatos mais chique, ele não prega. Ele tem toda uma vestuária especial para poder pregar. Não, pregador não pode olhar essas coisas. Pregador tem que olhar o conteúdo, a palavra dada, o que o Espírito Santo ensina.
ensina, porque nos últimos dias as pessoas estão cheias de vaidade. Que mais, Wesley, que está acontecendo no nosso mundo? Porque foi desconectado com Deus. Xingamento. Eu vejo crente xingando, eu vejo pessoas no mundo falando palavrão. É nos filmes, é nas novelas, é dentro de casa, é na família, é criança, é adolescente, tudo falando palavrão. E a Bíblia fala que pessoas desconectadas com Deus, vai vir um xingamento. Que mais? Ingratidão. Pessoas só reclamam. Agradece pela vida que Deus te deu, agradece pelo carro, pela casa, pelo emprego, pelo pai, pela mãe, pelo marido. Agradece por essa oportunidade, agradece a Deus por essa noite de você estar aqui. Você, hora dessa, se não estivesse aqui, poderia estar dentro de um caixão sendo velado nesse exato momento. Não, mas você está aqui adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seja grato. As pessoas são ingratas. Que mais, Wesley? Desobediência. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece esposo, não obedece patrão, não obedece mais nada. As pessoas são desobedientes. Falta de respeito por Deus. Viu o que aconteceu no carnaval? Falta de respeito por Deus. O diabo vencendo Jesus. Desde quando? Só se for Jesus dele. Mas o meu Yeshua HaMashiach está sentado ao lado do trono de Deus e reina para todos sempre. Mas a desconexão com Deus trouxe isso. A falta de respeito com as coisas do Altíssimo. É isso que acontece lá no mundo lá fora. E eles não entendem, eles acham que é normal. Sabe por quê? Estão desconectados com o Papai do céu. Falta de amor pelo próximo. As crianças aqui representaram uma cena tão bonita do bom samaritano. Hoje no mundo tem a falta de amor. Ninguém ama mais ninguém. Vou te explicar a passagem da Bíblia do bom samaritano para você entender da forma mais simples. Vê o levita, vê o sacerdote, vem mais outro que eu não lembro. Passou direto, um homem foi espancado. Foi assaltado, espancado, estava na beira da morte. O levita e o sacerdote era tudo da mesma nação, da mesma pátria. Aí vem um samaritano. Para você entender, seria como se um torcedor vilanovense fosse assaltado, fosse espancado, né? Jogado no chão, esperando a morte. Aí vem um torcedor do Goiás, vestido com a camisa do Goiás, pegasse esse torcedor do Vila Nova, levasse ele para o Hugo, chegasse lá, pagasse todas as contas. Olha, eu estou pagando todas as contas dele, cuida dele porque eu quero ver bem. Isso é amor, não importa as diferenças. É isso que a Bíblia fala, que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Eu citei esse exemplo para você entender. É a mesma coisa de um vilanovense ajudar uma pessoa que torce para o Goiás, mas não. Hoje nós vivemos numa época, só porque fulano torce para o time A e para o time B, eles querem se matar um ao outro. Quer meter bala, quer destruir. Esse é o mundo que nós vivemos, porque está desconectado com Deus. Ei, vamos lá, para ser mais rápido, que é muita coisa. Falta de respeito, falta de amor pelo próximo. Pessoas duras. Já viu como é que é o atendimento nos postos de saúde? Nos bancos, nos caixas de supermercado? As pessoas nem olham para sua cara, mal falam um bom dia. As pessoas passam por você, pisam no seu pé, não pedem nem desculpa. Esse é o mundo que a gente vive. Pessoas duras, pessoas que não têm carinho, pessoas que não têm gentileza. Ei, quem mais? Pessoas caluniadoras, não gosta de você, começa a falar mentira, esparramar fofoca com o teu nome. Ei, pessoas sem autocontrole, quer beber até encher a cara e sai arrastando no chão feito um animal. Pessoas que quer prostituir, sai prostituindo com 30, 40, 50, 100. Esse é o mundo lá fora que nós estamos vivendo, porque está desconectado com Deus. Ei, quem mais que a Bíblia fala? São pessoas violentas, inimigas do bem, traidores, atrevidos, amantes dos prazeres e não amam a Deus. O que acontece mais, Wesley, com essa desconexão entre Deus e o homem? Primeiro, veio a morte física. Antes no Éden você tinha a vida eterna. Hoje você pode morrer a qualquer hora. Basta acontecer alguma tragédia, basta Deus falar assim, eu tiro o fôlego de vida. Veio a morte física. Depois, com a desconexão com o Pai, veio a morte espiritual. É o que acontece muitas vezes no nosso meio. A pessoa já morreu espiritualmente há muito tempo, porque já está desconectado com Deus há muito tempo. E o terceiro, a morte eterna, que é a separação eterna entre Deus e o homem para todo sempre. Essas são as consequências. Mas espera aí, você falou só coisa ruim. Agora sim eu entro a mensagem, vou encerrar. Mas como é que conserta esse problema todo? Como é que conserta?
É o versículo que nós lemos. Pois existe só um Deus. Irmão, vou falar uma verdade aqui, ó. Pois existe só um Deus. Não existe um, não existe dois, não existe três, não existe 10 Deus, não. Existe só um Deus. A Bíblia falando, existe só uma pessoa. Esse negócio de dizer que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Porque está escrito na palavra, só existe uma pessoa que consegue levar, conectar direto a um único Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. É o único que pode te conectar de volta com Deus. Ele é o conserto, Ele é esse fio, Ele é essa conexão que está faltando para a tua vida. Para encerrar, o que acontece quando somos reconectados com Deus? Através de Jesus. Jesus é a conexão, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é o mediador, Jesus é o vínculo, Jesus é a união entre mim e Deus. Entenda, a religião te forma, mas Jesus te transforma. A religião só te informa, te traz informação, mas a sua intimidade com Cristo é o que te transforma. Mas o que acontece quando somos reconectados com Jesus de volta? Sabe o que acontece? Primeiro, você tem paz para dormir, você tem paz para trabalhar, você tem paz dentro da tua casa, você tem paz dentro de você tem paz interior. O mundo pode estar em guerra, mas você vive bem porque você está conectado com Deus através de Jesus. Você tem paz, você não preocupa com gasolina, com inflação, com a terceira guerra mundial, porque a sua segurança é Deus através de Cristo Jesus. Você tem amor, você ama as pessoas que precisam, você tem alegria, você tem paciência, generosidade, bondade, fidelidade, você é humilde, você tem domínio próprio. O que acontece quando somos conectados com Deus? Sabe o que mais acontece? Fé, milagre, salvação, vitórias e experiências com Deus. Ah, Wesley, eu não tenho tido vitória, eu não tenho tido milagre, eu não tenho tido experiência com Deus, eu estou sentindo tão distante. Então eu te digo, se reconecte com Jesus nessa noite. Eu trouxe uma explicação tão detalhada, simplesmente para te dizer, se reconecte com Jesus nessa noite. Não saia daqui sem se conectar com Deus novamente. Não saia daqui sem ter uma ligação com Deus através de Jesus. Não saia daqui achando que foi mais uma pregação, achando que foi mais uma palavra, achando que foi mais um sermão, achando que foi mais um texto lido, achando que foi mais algumas explicações. Se reconecte com Deus nessa noite. Não saia daqui desconectado do Todo-Poderoso. Ligue nele nesta noite, nessa ocasião. Se coloque de pé. Ainda bem que está chovendo. Dá tempo de bater mais um pouquinho. Quem entendeu a pregação aqui? Precisa desenhar? Se você não entendeu a mensagem, e se você não se quer reconectar com Deus, eu te digo uma coisa: respeita a sua decisão, mas te falo a verdade através de tudo que eu expliquei. Você já está morto com Deus há muito tempo. Já morreu. Ou então, muitas vezes, pode estar meia vida, né? Pode estar na UTI. Pode estar no UTI, lá, aquele aparelhinho talvez está assim. Não deixa ele fazer assim, não. Chega o enfermeiro, hora do óbito. 9h15. Estou trazendo isso para agora. Talvez a oportunidade agora. O aparelho está assim.
Aí eu chamo aqueles que querem reconectar com Jesus, vem aqui na frente. Aí não veio. Aí sabe o que acontece? Aí eu olho pro relógio. Hora do óbito, 9h15, morreu. Deus me trouxe aqui para pintar um desenho para você entender. Poderia usar qualquer outra pessoa. Deus me trouxe aqui para... Eu estou rupiando todinho. Deus me trouxe aqui para fazer um desenho, para pintar de uma forma tão clara, para fazer você ver uma coisa que você não está conseguindo enxergar. Espírito Santo. Eu falei, agora o Espírito Santo que está falando. Senhor. Irmão, começa a orar aí, começa a falar, começa a sentir o que eu estou sentindo aqui em cima. Estou arrupiando em cima, mas preguei a mensagem todinha sem arrupiar. No que eu encerrei, o Espírito Santo veio. Aqueles que querem reconectar com Jesus, aqueles que querem reconectar com Deus através de Jesus, vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente agora. E a igreja começa a entrar em espírito de oração, começa a orar. Aqueles que querem reconectar com Cristo, vem aqui na frente agora. Aqueles que querem estar reconectado com Deus através de Jesus, vem aqui na frente agora. Wesley, eu preciso ir na frente? Precisa, porque olha o esforço que eu fiz para você entender a pregação de Deus. Você não pode dar um passo para Jesus? Estou todo suado. Olha o esforço que o pregador faz, o pastor. Aí a pessoa não pode dar um passo. Não precisa. Precisa, Wesley? Precisa. A igreja precisa ver que você agora é membro do corpo de Cristo. A igreja precisa ver, interceder por você, para todas as cadeias do diabo cair por terra, para o diabo não tocar mais na tua vida. E Deus deu esse poder, essa autoridade para a igreja. Mas ninguém, só os jovens, mas ninguém quer reconectar. Renata. Pode vir, Renato. Eu não vou julgar a Bíblia e falar assim: examine o homem assim mesmo e coma desse pão em meio desse cálice. Examine o homem assim mesmo. Porque eu preguei duas vertentes. Ou você pode estar desconectado, ou você pode estar mal conectado. Aqueles que estão mal conectados, vêm também. Eu estou mal conectado. Minha conexão com Deus através de Jesus não está muito boa, não. Então venha reconectar com Ele. E o Espírito Santo me diz que há mais pessoas. Eu vou olhar ali para dar a hora do óbito. Irmão, eu estou falando sério, estou brincando não. Ele está tentando mexer com o meu emocional. Não, irmão, eu preguei a palavra. Vou esperar o ponteiro até bater em 12 ali, ó. Vem enquanto é tempo. O ponteiro do segundo vai chegar em 12. Para dar 9h15. Não, 9h20. Hora do óbito, 9h19. Hora da vida, 9h19. Hora da vida, 9h19. Levanta as suas mãos e vamos orar por esses. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Deus da glória, Deus Santo.